Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, né? Nós tivemos aqui de manhã, foi um culto maravilhoso. Sabe, queridos, todos os cultos são maravilhosos, queridos. Eu confesso para você que no domingo à tarde passado eu não estava aqui, e eu confesso que eu senti saudade, queridos. Na hora que eu entrei ali, é uma unção diferente aqui à tarde, é um negócio diferente. Parece, queridos, quando eu estou ali, parece que eu sei a letra de todos os louvores aqui, queridos. É impressionante o desejo, a vontade, a tarde de estar aqui, de poder adorar ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas, queridos. A gente não pode deixar a rotina transformar esse momento de culto em mais uma coisa na nossa vida. Não. Você tem que entender que se você está aqui de manhã, à tarde, na terça-feira, na sexta-feira, ou se você está aqui na quinta-feira, você está para cultuar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único que pode te abençoar, que pode te curar, que pode te restaurar, o único que pode te dar instruções para que você possa tomar decisões, queridos, que vão mudar a sua vida de uma forma maravilhosa. E quando a gente olha para a presença de Deus, queridos, eu posso dizer isso com clareza. 26 anos, queridos, que eu estou servindo ao Senhor. As decisões que eu tomei na minha vida, que mudou a minha vida, queridos, eu consegui o direcionamento dentro da igreja, através da palavra de Deus, no momento de culto, buscando ao Senhor. Então é isso que nós temos que entender. Quando você vem, eu até estava falando de manhã sobre a presença. A gente fala muito, eu vou buscar a presença de Deus. Só que você já parou para pensar que, além de buscar a presença de Deus, Deus também tem interesse na sua presença? Então, quando você vem para o culto, você está presente aqui? A sua presença é real, é verdadeira? Ou você só está aqui, mas na verdade a sua cabeça, os seus pensamentos, está no seu trabalho, está nos problemas que você está tendo com os seus filhos, ou a cabeça está no namorado, ou a cabeça está na namorada, né? Não, queridos, da mesma forma que nós desejamos a presença de Deus, Deus também deseja a nossa presença. E o que é estar na presença de Deus? É você estar pronto, queridos, para poder ouvir a instrução do Senhor. Às vezes você fala bem assim: ah, pastor, mas eu sou novo, ainda não tenho muitas decisões. Melhor ainda, que você já está ouvindo as instruções, aprendendo antes de ter que tomá-las. Porque aí quando você for tomar a decisão, você já sabe o que é correto, né? Por exemplo mesmo, um jovem que nasce na igreja, né? Ele sabe que ele vai ter que tomar uma decisão. E aí quando tomar uma decisão, chegar o momento de namorar, já vai fazer o quê? Da forma correta. Vai envolver o pai, vai envolver a mãe. Às vezes o pai fala: filha, não é o momento ainda. Pai, o senhor tem total razão, pai. Se o Senhor falou, está falado, não é o momento, vamos orar, vamos esperar, Deus vai dar o melhor. Por quê? Porque essa decisão você vai honrar o pai. Ontem eu participei de um casamento, queridos, e foi algo assim maravilhoso. Eu confesso para você que foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque eu vi um casamento onde o tempo todo, queridos, o casal buscou honrar a Deus, buscou honrar os seus pais. E teve um momento que eu estava conversando com as mães, e elas todas felizes com o casamento dos filhos, e falando assim: pastor, em todos os momentos eles nos envolveram, sabe? Quando eles alugaram a casinha deles, foram mobiliar, chamaram a gente, pediram opinião, sabe? Quando foi ver o vestido, estavam as duas mães juntos. Sabe, queridos, quando foi ver o lugar para alugar, estava até contando testemunho onde conheceu o pessoal, foram juntos, fizeram a degustação do buffet juntos, e isso é bonito, queridos, isso é bonito. E eu lembro que eu estava conversando com esse casal, e a moça, ela falou algo assim, que eu falei bem assim: como isso é maravilhoso. Ela falou bem assim: pastor, enquanto eu estiver na casa da minha mãe, eu vou honrar minha mãe e eu vou seguir exatamente aquilo que ela quer. Mas eu sei, pastor, que depois que eu casar, eu vou continuar honrando a minha mãe, só que aí as decisões vão ser diferentes. Sabe, queridos, e isso me fez refletir muito na questão de honra. Eu ganhei uma Bíblia de presente, fui também tremendamente honrado nesse casamento. Eles honraram o pastor, foi uma bênção. E isso falou muito comigo, queridos.
Deus falou muito comigo, para nós tomarmos cuidado, para não perdermos a essência da honra. Sabe, queridos? E nós honramos a Deus em tudo, quando a gente vem para o culto, quando a gente lê a palavra de Deus, nas nossas atitudes, as roupas que a gente veste, tudo nós honramos a Deus. Quando nós colocamos Deus em prioridade na nossa vida, queridos, é impressionante. Tanto que Deus falou algo assim no meu coração, sobrenatural no final do casamento. Por isso que eu falo, queridos, não deixe para mudar depois que você faz as escolhas erradas. Faça as escolhas certas. Porque é interessante, Deus nunca tinha falado comigo da forma que Ele falou nesse casamento. Porque vocês decidiram me honrar, eu honrarei vocês. Sabe, queridos? Então decida fazer o que é correto. Vale a pena. Ontem foi mais um casamento, queridos, que meu coração encheu de alegria. Por quê? Porque um casal que decidiu fazer tudo certinho, decidiu fazer tudo que é correto, decidiu honrar os pais. Queridos, ontem meu coração ficou feliz. Por quê? Porque a gente sabe, queridos, que a presença de Deus vai ser real na vida deles e o sucesso vai ser maravilhoso, né? Da mesma forma eu fico triste quando eu vejo casais se unindo e faz tudo da forma errada. Coloca o carro na frente dos bois, não entende que é os bois que puxam o carro, quer que o carro puxe os bois. Aí não, pastor, depois a gente resolve tudo, conserta. Queridos, não funciona desse jeito com Deus. Não funciona desse jeito com Deus. Com Deus tudo tem que ser feito da forma correta, da forma certa, sabe? Foi maravilhoso, queridos. Então a gente precisa resgatar esse princípio de honra. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas vidas, sabe? Tudo aquilo que nós temos. Hoje o foco maior é as redes sociais. A gente precisa honrar a Deus nas nossas redes sociais. Não adianta nada a gente vir para a igreja, buscar o Senhor, e nas redes sociais a gente faz de tudo para poder conseguir seguidores, conseguir links. Aí tira tudo quanto é tipo de foto, usa tudo quanto é tipo de roupa. Não adianta nada a gente vir para a igreja, aí na escola para dar bem com os amigos, para receber elogio, aí anda de qualquer jeito, faz tudo que os amigos querem. Não, queridos, honrar a Deus, queridos, entenda uma coisa: honrar a Deus é virar as costas para o mundo. Honrar a Deus, queridos, é entender que a glória das nossas vidas é dele e para ele, tá? Por quê, queridos? Porque esse Deus maravilhoso, Ele tem cuidado de nós. É o desejo dEle cuidar de nós. E o título da ministração que eu vou pregar aqui hoje: não tenha medo. E é isso, queridos, que Deus fala ao nosso coração. Deus, Ele decidiu se encontrar conosco na nossa vida, na nossa jornada. Só que Deus quer que você viva uma vida na essência ao lado dEle. Ele não quer que você viva uma vida com medo. Com medo da dificuldade, medo do futuro, medo do problema, medo da enfermidade, medo da idade. Sabe, queridos? Medo da decisão dos filhos. Não. Deus quer que você creia, que você tenha fé, que Ele tem cuidado de você, que você faça a sua parte, simplesmente o obedeça, né? Eu lembro que uma vez, isso nunca saiu da minha mente, eu cheguei no escritório onde eu trabalhava e eu percebi que estava um clima pesado, todo mundo preocupado. E a gente sabe, queridos, que o povo fazia um monte de coisa errada, né? Um monte de coisa errada. E aí eu cheguei lá e eu falei: pô, gente, o que está acontecendo aí? Ih, Rubens, o diretor está bravo, parece que ele descobriu um monte de coisa errada aí, e todo mundo está preocupado, todo mundo está estressado. Queridos, eu sentei na minha mesa ali, fazia o que eu sempre fazia quando eu chegava. Peguei a minha Bíblia ali, peguei o meu celular, coloquei o louvor baixinho e comecei. Aí chegou uma pessoa e falou: Rubens, você não está preocupado? Eu falei: eu não. Mas por que você não está preocupado? Ué, eu não faço nada de errado. Preocupado está quem faz as coisas erradas, sabe? Preocupado está quem fica escondendo as coisas, né? E eu sei, queridos, que realmente o chicote estralou aquela semana. Era o pessoal, lançava nota errada, colocava um produto, entregava outro, tinha esquema com transportadora, e foi tudo descoberto, e deu um BO, a gente foi demitida, deu um problema, sabe, queridos? E a gente que serve a Deus, a gente fica em paz em meio a essas tempestades. Por quê? Porque a gente não deve nada para ninguém, a não ser o amor.
E é essa a vontade de Deus, e Deus nos abençoa, queridos, é baseado nisso. Por isso que eu falo para você, você tem que viver uma vida correta em tudo, no seu casamento, no seu trabalho, sabe, queridos? E ontem eu vi o quanto é precioso você honrar o pai e mãe, o quanto isso é a vontade de Deus. Confesso para você, foi um casamento que eu chorei mais que tudo, queridos, no casamento, né? Chorei muito, mas foi uma bênção, queridos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós vamos ver aqui um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa. E como essa pessoa se comportou nesse momento tão difícil. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Nós vamos ver apenas esses dois versículos aqui por enquanto. E eu espero que você compreenda, queridos, o Deus que você serve. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Isso aqui foi quando Jairo foi buscar Jesus por causa da filha dele que estava doente. E aí apareceu uma mulher, foi curada do fluxo de sangue, e Jesus estava conversando com ela, né? Chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu. Sabe, queridos, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, Jesus não fez caso dos comentários dele e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Imagina, queridos, ouvir falar isso de Jesus. Eu não sei se isso aconteceu com você, queridos, mas comigo já aconteceu. De você sentir o Espírito Santo falando isso no seu coração, você com medo, preocupado. Sabe, queridos, viver numa situação assim de morte, na sua família, e você vê o Espírito Santo falar bem assim: não tenha medo, creia, coloque a mão, ore, repreenda o espírito de morte. Queridos, esse momento que eu enfrentei na minha vida, já valeu a pena servir ao Senhor. É impressionante, queridos, como que Deus, Ele quer e Ele deseja estar ao nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, sabe? Porque, queridos, se a gente viver uma vida com medo, nós vamos nos frustrar. Às vezes nós passamos uma vida toda nos preocupando com o futuro e deixamos de viver o presente, e quando chega no futuro, queridos, não é nada do jeito que a gente planejou. E aí a gente começa a falar: puxa vida, como eu queria voltar atrás, como eu queria. Aí você fala: não, mas quando você estava lá, você viveu para hoje, agora você está hoje e quer voltar lá atrás? Não, queridos, nós temos que viver o hoje. Eu sei que todos nós nos preocupamos com o futuro, e é natural se preocupar com o futuro, mas o problema é quando você deixa de viver o presente. O problema é quando você deixa de viver aquilo que Deus te deu, aquilo que você está sentindo, respirando. Sabe, queridos, nós precisamos compreender. Hoje nós vivemos dias em que as notícias nos cercam por todos os lados, notícias ruins, é diagnósticos médicos, crises financeiras, é portas que se fecham, problemas familiares, emoções abaladas e situações que parecem fora do controle. E nós, queridos, estamos vendo na palavra de Deus aqui, um dos nossos irmãos, um irmão que viveu isso, uma situação fora do controle. Que controle um pai e uma mãe têm de uma situação a qual é a notícia: sua filha morreu? Que controle que nós temos? A não ser desespero. Sabe, queridos? A não ser preocupação. Eu estava vendo um vídeo, né, nesses acontecimentos que teve no Rio de Janeiro, e eu estava vendo um pai falando, vendo o filho morto lá, e falando: filho, por que você não escutou os meus conselhos? Por que você não andou pelos caminhos corretos? É a mesma coisa Deus, queridos, constantemente fala isso para a gente. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos precisar de Deus. E aí? Que distância que Deus vai estar de você? Você acha que só porque eu sou pastor, eu não tive um momento na minha vida a qual eu precisei dele? Tive, queridos.
Tive momentos na minha vida a qual eu precisei do Senhor, e eu não pedi para o Senhor o que eu queria. Falei para o Senhor: seja feita, Senhor, a tua vontade. Por quê, queridos? Porque nesse momento eu estava forte, eu estava preparado para viver a vontade do Senhor. Só que teve um momento na minha vida que eu falei bem assim: Senhor, não, Senhor. Agora, Senhor, me perdoa, mas eu não quero que seja feita a tua vontade. Porque vai ser difícil no momento que eu estou vivendo, Senhor, se eu viver isso que eu estou presenciando. E eu acredito, queridos, que Jesus, Ele tem que estar numa distância exatamente igual Ele estava com Jairo. Ele ouviu a notícia ruim. Ele viu os servos de Jairo dar notícia ruim para ele. E na mesma hora o que ele fez? Ele interveio. Ele disse: não tenha medos, apenas creia. A palavra de Deus diz assim: porém Jesus não fez caso dos comentários deles. E disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Sabe, queridos, aquilo que te faz sofrer, aquilo que é problema para você, queridos, para Jesus não é. E Jesus fala para você hoje: fica tranquilo, vive o momento, aproveita o respirar. E creia que eu sou contigo. Creia, creia. Sabe, queridos, quando Jairo recebeu a notícia de morte de sua filha, tudo parecia perdido. Mas antes que o medo dominasse, Jesus liberou uma palavra que mudou completamente o cenário. E não foi só a palavra de Jesus que mudou o cenário, mas a fé de Jairo mudou o cenário. Ele acreditou naquilo que Jesus falou. Ele não teve medo. E essa declaração, queridos, não foi só para Jairo. Essa declaração é para hoje, é para mim e é para você. Pastor, eu estou preocupado, pastor, minha casa está uma bagunça. Fica tranquilo, creia. Continue fazendo a mesma coisa, continue servindo ao Senhor com alegria, continue buscando a Deus, continue honrando Ele com a sua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Por quê? Porque Jesus, queridos, Ele controla a situação. Nós não temos o poder de controlar as situações. Como que você controla uma situação que nem a situação de Jairo, diante de uma notícia que teu filho morreu? Às vezes nós achamos que controlamos a situação, por quê? Porque nós não estamos vivendo um tempo difícil como esse. Porque está tudo bem na nossa casa, está tudo bem na nossa família. Então nós achamos que estamos no controle das nossas vidas. Sabe, queridos? Mas vai chegar momentos, queridos, que o controle vai fugir totalmente. E nós precisamos entender que Jesus, Ele controla a situação mesmo diante de notícias más, né? A palavra de Deus de Jesus não fez caso do que eles disseram. As vozes, o que as vozes diziam? Acabou, sua filha morreu, chega. E as vozes falam hoje isso: seu casamento acabou, sua vida está destruída, seu ministério já era. Não tem mais jeito para você. Eu não sei se já falaram isso para você, mas para mim já falaram, queridos. Não tem mais jeito para você, não. Ainda bem que eu não escutei isso, queridos. Ainda bem que eu decidi escutar a voz de Deus. Sabe, queridos, tem jeito sim. Deus, Ele tem interesse na sua vida. Deus, Ele tem interesse nos seus problemas, sim. Ele tem interesse nas suas dificuldades. Deus, Ele se interessa com você. Sabe, queridos? Então, às vezes você pode ouvir: acabou. E Jesus dizia, né? Vai viver. Não deixe o medo, queridos, ser a sua primeira reação. E sempre o medo é a nossa primeira reação, né? Nós tivemos agora a prova do Enem. Aí a gente vê os jovens tudo preocupado, com medo. Não, queridos. Tem que ir para cima, não pode ter medo, não. Eu não sei se você já viveu situações a qual você tinha um problema para resolver, e você fala: puxa vida, e você ficou enrolando, porque você fala: esse problema, isso daí vai me dar trabalho. Isso. Aí de repente você teve coragem, foi,
Aí você chegou lá, não era nada daquilo que você imaginava, foi hiper fácil de resolver. Aí você até fala, puxa vida, por que eu não resolvi antes? Então na nossa vida é assim, queridos, a gente não pode ter medo. Da mesma forma, também teve situações que você achou que era fácil, e aí se enrolou todo e ficou um tempão para resolver aquilo. E o que significa isso? Isso é vida, queridos, significa viver, significa desfrutar, significa, sabe, passar um dia após o outro. As coisas não vão acontecer tudo certinho do jeito que a gente quer, queridos. Isso não tem graça. O gostoso da vida é a surpresa, queridos. O gostoso da vida é você saber que você não sabe como é que você vai estar daqui 20 minutos. Pode ser que daqui 20 minutos alguém aqui pode ser que esteja na eternidade. Pastor, você está profetizando? Não estou profetizando, queridos, mas viver é isso. É a gente não ter certeza o que vai acontecer daqui 20 minutos, daqui 30 minutos, sabe? Às vezes nós achamos que estamos no controle, né? Mas nós não estamos, queridos, sabe? Não deixe o medo ser a sua primeira reação. Procure ouvir a voz de Deus, procure ouvir o que Deus está falando e apenas declare: eu creio, eu não temo, sabe? Porque você vai falar essa frase diante da voz de Deus. E é bom quando você está com medo, quando você está preocupado. E às vezes a gente se preocupa, principalmente quando a gente está num hospital para fazer uma cirurgia, a gente fica preocupado, e agora, como é que vai ser, como é que não vai? Sabe, queridos, eu já fiz eu não fiz tanta cirurgia que nem o pastor Givanildo, mas eu já fiz algumas cirurgias, né, queridos? E quando eu chego no hospital, quando estou internado, eu já penso assim, vamos me anestesiar, não vou ver nada mesmo. E às vezes a gente fica tranquilo, queridos, porque é assim mesmo. Deixa eu perguntar para você, você vai fazer uma cirurgia, o que sua preocupação vai resolver na cirurgia? Não adianta nada, você vai estar apagado lá, você não vai ver nada mesmo, vai ter que confiar no médico, vai ter que confiar na equipe médica. E muitas vezes, queridos, a nossa fé é maior quando a gente está no hospital do que em Deus. Às vezes, até mesmo em relação ao ministério, à vida de servir a Deus, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito. A gente não tem aquela fé de fazer realmente aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifique o nome do Senhor, né? Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, na rua do Golfinho, orando, e a gente não tinha assim praticamente ninguém para fazer um louvor ao Senhor. E a gente tinha comprado esse teclado aqui. Esse teclado foi muito caro na época. Foi muito caro esse teclado. Esse aqui é um instrumento muito bom. É antigo, mas é um instrumento muito bom. Foi muito caro na época. E eu questionei a Deus. Eu falei para o Senhor assim, tinha o teclado, tinha violão, tinha lá todos os instrumentos. Eu falei, Senhor, para que esse monte de instrumentos se não tem ninguém para tocar? Aí na hora o Espírito Santo falou bem assim, creia. Aí eu falei, amém, Senhor? Me perdoa, me desculpa. Creia. Por quê, queridos? Porque não é porque você está vivendo isso que significa que você vai ver isso o resto da sua vida. A circunstância sua vai mudar. Eu lembro que eu fiz uma cirurgia, queridos, muito agressiva, né, na bexiga ali, pegou o meu ureter, chegou até prejudicar o meu rim. E eu lembro que eu fiquei, queridos, 1 ano praticamente sem controle no sistema urinário. Eu não conseguia controlar. Era impressionante, às vezes me dava uma vontade forte de ir no banheiro, só que chegava lá não saía nada. E às vezes eu não tinha vontade nenhuma e de repente saía. E eu lembro que eu fiquei preocupado e eu falava, Senhor, será que eu vou sempre ficar assim? Será que não vai ter uma melhora? Será que vai ter uma dificuldade? 1 ano, queridos, nessa luta. Eu não sei se você conhece um aparelho médico, um equipamento que fica no hospital que chama papagaio. Quem aqui, enfermeiro, conhece o papagaio, né? Queridos, eu fiquei durante 1 ano andando com um negócio daquele no carro, no trabalho, no trânsito. Qualquer coisinha, o papagaio estava ali do lado. Foi uma luta, queridos. E aquele momento passou. O problema, queridos, é que a gente se desgasta muito.
E nós temos que compreender isso. Não, esse momento vai passar, por quê? Porque eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que é o correto, eu estou buscando ao Senhor. Às vezes a gente reclama por causa de problema financeiro. Pô, peraí, você começou a vir na igreja agora, você está começando a dizimar e ofertar agora, você ainda está colhendo frutos, né? Das decisões erradas que você tomou. Uma hora você vai começar a colher o que você está plantando. Então fica firme, não fique triste por causa do momento, fique alegre por causa do futuro, por causa daquilo que você vai viver em Deus. Pastor, mas como que eu tenho certeza que eu vou viver coisas boas? Ué, você está plantando coisas boas, a não ser que você esteja plantando coisas ruins, aí fica preocupado. Agora, se você está plantando coisas boas, para que você vai ter medo? Sabe, queridos, a demora de Deus, queridos, ela não é abandono. E nós temos que confiar, queridos, e acreditar. Por quê, queridos? Porque a demora de Deus é propósito. Deus, Ele usa o tempo para trabalhar nos nossos corações. O que adianta Deus vir e entregar tudo que Ele tem para você agora? Para você se engrandecer e achar que foi você, os seus dons, os seus talentos que conquistou tudo isso? Não, queridos. Deus não vai fazer isso com você. Deus vai entregar no momento certo. Então a demora de Deus, queridos, é um propósito, né? A palavra de Deus diz em João 11:6, no entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava depois de receber a notícia que Lázaro estava doente. E você vai entender, queridos, o propósito disso. Sabe? O atraso, queridos, de Deus não é um descaso, é construção de testemunho. Sabe? Às vezes você precisa viver um tempo na luta para poder ter um testemunho que glorifique a Deus lá na frente. Sabe, queridos, nós precisamos interpretar a demora como preparação. Quando você interpreta a demora de Deus como preparação, você continua caminhando. Você continua fazendo, queridos, aquilo que você sempre fez. Eu lembro que o último ano, né, pastor Giva, que nós vivemos ali com o pastor Orides, acontecia uma coisa impressionante. O pastor Orides, ele pedia para mim colocar todo mundo para pregar, mas ele dificilmente. Eu lembro que ele me colocou para pregar uma vez, porque o pastor Lauro não conseguiu ir pregar. Aí falou: não, Rubens, o pastor Lauro não vai conseguir, você prega? Eu falei: prego, pastor, lógico. Sabe, queridos, e às vezes tentou entrar um pensamento ruim na minha cabeça ali: poxa, por que o pastor não me convida para pregar? Só que na mesma hora, queridos, eu repreendi, eu falei: não, o pastor, ele tem os motivos dele, ele sabe o que ele está fazendo, e é isso, e está correto, e ponto final. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não aceitamos a demora, nós queremos tudo no nosso tempo. Só que nós temos que entender que o tempo de Deus, queridos, na verdade o tempo de Deus não é diferente do nosso. Na verdade, queridos, Deus é criador do nosso tempo, Ele não vive no nosso tempo. Eu acho que foi o pastor Rafa que falou sobre isso aqui, acho que uma das últimas pregações dele, falou bem assim: o criador da televisão, o cara que criou a televisão, ele não precisou estar dentro da televisão para poder criar ela, ele criou e ele dominou ela por fora. É a mesma coisa Deus, queridos. Então não adianta você achar, ou entender, ou tentar colocar Deus nesse tempo. Deus, Ele criou o tempo, Ele sabe como funciona, então Ele sabe um momento melhor para nós. E se a palavra de Deus, e se Deus fala para nós esperarmos, espera. Por que Deus, queridos, pede para nós honrarmos os nossos pais? Você sabe por que Deus pede para nós honrarmos os nossos pais? Porque no início da nossa vida nós vamos ter que tomar decisões importantes, que requer a opinião dos nossos pais. E quando você ouve a opinião do seu pai, você está honrando. Então Deus fez isso de propósito, para quê? Para fazer com que o ser humano não sofra, né? Mas que tipo de ser humano? Aqueles que obedecem a Ele e honram os pais. Sabe, queridos, vai chegar um dia que a minha filha, ela vai ter um momento dela, um momento que ela vai namorar, que ela vai escolher, e se ela decidir me honrar, ela vai perguntar para mim o que eu acho. E é lógico, queridos, é minha filha, é o meu tesouro, eu vou ser sincero. Se eu perceber que é furada, eu falar: filha, sai fora disso, que é encrenca.
E por que eu vou falar isso? Porque eu não quero que ela seja feliz? Não, pelo contrário. É porque eu tenho experiência. Eu sei o que é encrenca. Sabe, queridos? Quando a gente vive um tempo no Senhor, queridos, quando a gente vive um tempo de vida, a gente passa a ter experiência. Significa o quê? Que a gente passa a conhecer pessoas. A gente começa a perceber quando a pessoa é verdadeira, quando a pessoa não é verdadeira. Né? A gente sabe quando a pessoa está na igreja só para chamar a atenção. A gente sabe quando a pessoa vem para a igreja só para ter uma oportunidade. Né? Eu lembro que eu fui convidado para pregar uma vez numa igreja. E eu acostumado a pregar aqui, né, queridos? Eu preparei uma palavra nos 40 minutos. Aí chegou lá na igreja e eu quero dar uma oportunidade para o missionário fulano de tal, e oportunidade. E agora uma oportunidade para o ministro de louvor fulano de tal, e oportunidade. E uma oportunidade para o ministério das crianças, e oportunidade. E o culto passando. Aí na hora que o pastor me chamou, falou: pastor, agora você sobe aí. Só que é o seguinte, pastor, só tem 10 minutos. Aí eu falei: não, vou pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Fiquei 40 minutos lá em cima. O pessoal saiu tudo bravo comigo. Nunca mais me convidou. Nunca mais me convidou. Por quê, queridos? Porque o momento de culto, queridos, não é um momento de oportunidade. O momento de culto é um momento da igreja adorar ao Senhor. O momento de culto é um momento da igreja ouvir a palavra do Senhor. Da igreja ofertar ao Senhor, honrar ao Senhor com a sua vida. Esse é o momento de culto. O momento de culto, queridos, eu não estou aqui nesse momento de culto para aparecer. Né? Eu estou aqui, queridos, para fazer com que a palavra de Deus apareça. E por isso que muitas vezes você vai sair chateado com o pastor Rubens. Por quê? Porque o pastor Rubens, ele sempre vai pregar aquilo que agrada a Deus, não o que agrada o seu coração. Se você está errado, é que nem a gente fala aqui no grupo de homens: está errado e ponto final. Não adianta querer dar um jeitinho. Está errado, queridos. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Se você está percebendo que está demorando, fica tranquilo, continue caminhando com Jesus, não largue. Por quê, queridos? Porque o atraso de Deus sempre produz algo maior. Sempre produz algo melhor. Sabe? Jesus, queridos, ele ressuscita o que parece perdido. Isso significa o seguinte, queridos: quando nós decidimos servir a Deus, nós servimos a um Deus que não existe nada impossível para Ele. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Olha só o que a palavra de Deus diz em João 11, 43, 44. Então Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto no pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixe-o ir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a filha de Jairo e Lázaro provam, sabe, que nada está tão morto que Jesus não possa ressuscitar. Que Jesus não possa dar vida, que Jesus não possa resolver. Só que o problema, queridos, é que nós deixamos para confiar em Jesus na última hora. Não, nós temos que desenvolver um relacionamento com Ele. Sabe, queridos, olha esse testemunho aqui. Na ressurreição de Lázaro, na ressurreição da filha de Jairo. Jairo, ele entendeu, ele soube como chegar em Jesus. Por mais que ele tinha uma posição de destaque, ele não esperou Jesus ir até ele. Tem pessoas que falam bem assim: não, vou deixar Deus falar comigo. Sabe o que tem que fazer, mas fala que só vai fazer quando Deus falar. Deus não vai falar, queridos. Né? Às vezes tem alguma coisa: não, mas o pastor tem que vir falar comigo. Não, fala com o pastor, só. Às vezes a gente fica chateado: poxa, eu fiquei doente, ninguém me visitou, mas ninguém sabia que você estava doente. Fala, conversa. Então olha só como é que Jairo foi. Ele foi até Jesus, ele respeitou o tempo de Jesus, ele não ficou apressando Jesus. De repente estava vindo lá, pastor Giva, e a filha dele doente, e ele preocupado, e Jesus indo para a casa dele. Daqui a pouco aquela confusão, aquela multidão, e Jesus caminhando no meio do caminho. Jesus para.
E Jesus ainda fala, opa, alguém me tocou. Aí eu, puxa vida, ele está para casa, minha filha está doente, essa multidão, todo mundo pegando, e Jesus fala, alguém me tocou ainda. Mas ele ficou quieto, queridos, no canto dele. Por quê? Porque ele sabia quem estava ali com ele. E ele esperou o momento certo. Sabe, queridos, a mesma coisa Lázaro, as irmãs dele, quando avisou Jesus, eles desenvolveram um relacionamento, eles respeitaram o tempo de Jesus, eles não ficaram ligando, Jesus vem logo, ele está doente, vem logo, não, deu o aviso, queridos, e esperou o tempo de Jesus. O problema nosso, queridos, é que a gente fala para Deus agir na nossa vida, só que a gente continua dando o nosso jeitinho, continua colocando a mão onde não deve. Sabe, queridos, e o que nós temos que fazer, queridos? Nós precisamos identificar áreas sem vida. Na nossa vida, áreas, às vezes você está sem vida no seu ministério, às vezes no seu trabalho, não tem mais vida, virou uma coisa mecânica, automática, você vai. Às vezes no seu relacionamento, o seu casamento morreu faz tempo, pastor, não tem mais vida, não tem mais alegria. E nós temos que identificar essas áreas da nossa vida que está morta, e nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos apresentar a Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos declarar vida aonde o mundo declarou morte. Você não vai ser mais feliz, seus filhos estão perdidos, você vai sofrer nessa vida. A gente precisa apresentar essas áreas, queridos, para Jesus, porque é aí que nós precisamos declarar vida, onde o mundo declarou fim, declarou morte. E a fé, queridos, ela é o único requisito para um milagre. Olha o que a palavra de Deus diz em João 11:40. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. A fé, queridos, é a decisão que abre a porta do impossível para as nossas vidas. E o que é impossível, pastor? Impossível, queridos, é você acreditar que essa área da sua vida vai melhorar. A área que você muitas vezes já desistiu, não desista, resgate isso, traga na presença do Senhor. Às vezes você desistiu do seu ministério porque você não vê as coisas acontecendo. Não desista do seu ministério jamais. Decida fazer as coisas da forma correta. Decida honrar a Deus, decida glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, a fé, ela é a decisão que abre porta do impossível. Tem muitas pessoas que não vivem o impossível, queridos, porque a fé está nos seus próprios braços. Acha que não depende de Deus para nada, decide viver uma vida exatamente do jeito que ela quer. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte, queridos, lê a Bíblia quando quer, vai para a igreja quando quer, e quando vai para a igreja ainda faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, né? Você acredita que tem pessoas que vêm para a igreja e não escutam a palavra? Porque não quer, prefere ficar tomando café, prefere ficar na garagem conversando com outra pessoa do que ouvir a palavra. Como é que Deus vai agir na vida de uma pessoa dessa? Onde o momento mais importante do culto é o momento que Deus vai falar, que Deus vai abrir a boca dele, não está aqui. Sabe, queridos, eu lembro que quando eu me converti, aconteceu uma coisa incrível na minha vida, Cleito. Hoje eu já gosto. Você acredita que eu não gostava do louvor na igreja, Cleito, quando eu me converti? Eu chegava na igreja e começava a louvar, eu não sei porquê, queridos, eu não sei se aconteceu com você. Eu chegava na igreja, no início da minha conversão, eu falava, nossa, não vejo a hora do pastor pregar, eu não sei para que ficar cantando tanto. E ficar meia hora de canto, eu falei, aí, tá vendo? Meia hora menos que o pastor vai pregar. E eu ficava inconformado com isso, Cleito. E fiquei muito tempo assim, queridos, muito tempo. Não gostava. Mas mesmo assim, queridos, eu ouvia, eu cantava. Por quê? Porque mesmo eu não querendo, eu sabia que aquilo era necessário. Mesmo não tendo entendimento, se estava ali, aquilo era necessário.
Até que chegou um tempo, queridos, que eu fui pegando, gostando, me envolvendo. Demorou. E eu posso dizer para você, foi anos, viu, queridos? Foi anos, né? E hoje não, hoje, graças a Deus, eu chego aqui na igreja, eu gosto de louvar ao Senhor, né? Eu já fico chateado, bravo, quando eu vejo que as coisas não estão funcionando, que uma voz está mais alta, que um violão está mais alto que o outro, né? Por quê? Porque a gente vai se adaptando, queridos. Não é porque eu não gosto que tem que ser dessa forma. Porque eu não estou aqui para servir as minhas vontades, eu estou aqui para servir a Deus. Então tudo na minha vida não pode ser da forma que eu quero, tem que ser da forma que glorifica ao Senhor. O maior problema, queridos, de nós seres humanos é a gente achar que tudo tem que ser do nosso jeito. O maior problema num casamento, queridos, é quando a pessoa casa e acha que o cônjuge tem que andar do jeito que quer, né? E eu fico conformado com isso, queridos. É tanta mulher que casa, queridos, e aí o marido começa a usar roupa rosa porque a mulher quer rosa. Aí o marido começa a usar calça apertada porque a mulher compra calça apertada. Não, deixa o cara usar o que ele quer. Não, pastor, mas ele fica bonito de rosa. Para você, mas às vezes para ele não. Sabe, queridos? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas já aconteceu com eu ver, queridos. Eu já vi. Eu já vi muitos amigos meus que os caras eram até bacana para se vestir, usavam umas roupas legais, depois que casou, queridos, é só roupinha meia esquisita, né? Tanto que eu falo com a minha esposa às vezes, não, vou comprar umas roupas para você, deixa que eu compro, eu vou comprar, eu vou experimentar, eu vou ver se realmente serve ou não, né? Às vezes a gente pega uma opinião, sabe, queridos? Vocês dão risada, né? Vocês dão risada aqui. Sabe, queridos, então a gente precisa ser isso, queridos. A fé é um requisito para um milagre, queridos. A fé, queridos, ela precisa ser protegida. O problema nosso, queridos, é que às vezes a gente não protege a nossa fé. Presta atenção o que a palavra de Deus diz, e isso aqui é muito importante nos dias de hoje. Porque nós vivemos isso, queridos, dentro da igreja, no nosso trabalho, na escola onde nós estudamos, nós vivemos isso. Olha só, Marcos 5,40 diz assim: então todos começaram a rir de Jesus. As pessoas já riram de você por causa de Jesus? Já, queridos. E quando eu olho essa palavra, queridos, eu louvo a Deus porque eu vejo que eu tomei a decisão correta. Sabe? E o duro, queridos, é quando isso acontece dentro da igreja. As pessoas, queridos, tem pessoas que são más. Sabe? As pessoas não sabem a dificuldade que é estar aqui em cima nesse altar pregando e fica dando risada. Porque a gente comete uma falha, porque a gente comete um erro. As pessoas não sabem a dificuldade que é estar aqui tocando um instrumento, que é estar aqui cantando. Sabe, queridos? E quando você coloca isso diante do Senhor, o Senhor superentende isso, porque Ele já viveu isso. E aqui está um dos momentos que eles viveram isso. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem. Por quê, queridos? Porque para que as coisas aconteçam, queridos, é necessário que no ambiente estejam pessoas que tenham fé. Não pessoas que estão simplesmente ali para ver o que vai acontecer, como é que vai ser, até onde você vai chegar. Sabe, queridos? Então Jesus pediu para todos saírem, e tomando o pai e a mãe da criança, porque quem é que estava sofrendo naquele momento? Quem sabia que aquele momento era sério? Olha para você ver, queridos, como as pessoas são terríveis. O momento mais difícil na mão desse pai e dessa mãe, estavam com a filha morta dentro do quarto e as pessoas rindo de Jesus. Às vezes as pessoas não entendem o momento da nossa vida que nós estamos enfrentando, que é uns momentos difíceis, por isso que a gente está sofrendo. Então Jesus, queridos, pegou aquelas pessoas que deu risada e mandou todo mundo para fora. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. A gente tem que colocar para fora todas essas pessoas que dão risada.
As pessoas que não levam a sério o nosso sofrimento, não levam a sério a nossa dificuldade, ficam desdenhando da nossa fé. Sabe, queridos, Jesus, ele tirou os zombadores antes do milagre. Às vezes o milagre não acontece na nossa vida, sabe por quê, queridos? Porque a gente está permitindo o zombador ainda. A pessoa que não quer o seu sucesso. Pera, deixa eu falar uma coisa para você. Para que você tolera essa amiga chata sua? Essa amiga chata fica feliz quando você está sofrendo. Ela ama ouvir você falar do seu sofrimento. Para que você continua falando do seu sofrimento para ela? Fala do seu sofrimento para Deus. Para que você continua chorando na frente das pessoas, passando a sua dificuldade para as pessoas? Chore diante do Senhor. Você quer ver se a pessoa realmente é sua amiga? Fique feliz na frente dela. Fique feliz na frente dela. Tenha sucesso na frente dela. Porque o verdadeiro amigo, queridos, é aquele que vai ficar do seu lado em todos os momentos. Sabe, queridos? E tem pessoas que enquanto você está sofrendo, está lutando, está ali, do seu lado. Quando você começa a melhorar, ser melhor do que ela, já começa a entrar a inveja ou ciúmes no coração. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que tirar, queridos, essas pessoas da nossa vida. Nós temos que remover, queridos, das nossas vidas também ambientes que minam a nossa fé. Às vezes tem um ambiente que você vai, chega lá naquele ambiente, é só pessoas que te criticam, que ficam falando mal de você, que ficam falando mal da igreja, que ficam falando mal do pastor. Eu removi, queridos, amigos na minha vida que decidiram falar mal do meu pastor para mim. Você está maluco? Pastor, o meu pai na fé, um homem de Deus. O irmão vem falar mal do pastor para mim? Eu não aceitei mesmo não, queridos. Eu repreendi, falei, irmão, você não é de Deus não, você é o diabo. O diabo está na sua vida, vai se converter. Ah, pastor, mas era seu amigo? Era meu amigo, porque depois que eu repreendi, aí deixou de ser, né, queridos? Sabe, queridos? Sai desses ambientes pesados. Caminhe com pessoas que edificam. Pessoas que colocam você para cima. Faça da sua casa um ambiente de fé. Retire dentro da sua casa tudo aquilo que mina a sua fé, tudo aquilo que te desanima. Sabe, querido, você está buscando a Deus. Aí, de repente, na hora da igreja, começa a novela que você gosta. Tira essa televisão daí, pelo amor de Deus. Você está doido para vir na igreja, mas comprou um sofá de 10 mil reais, confortável. Aquele sofá, quando você deita, ele te agarra com as duas mãos. Joga e doa esse sofá, pelo amor de Deus. Coloca um banco lá de madeira, desconfortável, para quando você sentar nele, você já ficar com vontade de levantar, para ele não te prender. Às vezes você quer vir na igreja. Ah não, mas aí o marido não tem jeito não. Porque aí o marido fala, não, vamos ficar em casa, tá tão bom hoje. Não, ora para Deus converter ele, para ele ir na igreja com você. Sabe? Ora para Deus. Fala, Deus, tira ele do sofá, ou então tira o sofá dele. Sabe, queridos, não troque, queridos, a presença de Deus por nada na sua vida. Sabe, queridos, eu vivi uma experiência dolorosa, mas a presença de Deus era tão real na minha vida que no mesmo instante Deus me direcionou a fazer algo e eu fiz, e eu recebi um milagre. Por quê, queridos? Porque eu não troco a presença de Deus por nada nesse mundo. Eu não troco a presença de Deus por um passeio. Eu não troco a presença de Deus por uma diversão. Por quê, queridos? Porque eu sei que a presença de Deus é o que eu preciso para viver. Sabe, queridos, o passeio eu posso fazer num dia que não tem culto. Mas a presença de Deus não. Pode ser que seja ali aquele momento onde Deus vai falar comigo, onde Deus vai abrir uma porta que eu achava que não tinha possibilidade de abrir.
Hoje eu não recebo mais, mas eu lembro que antigamente era tanto convite que eu recebia justo na hora da igreja, justo na hora do culto. E isso, queridos, acontece principalmente quando a gente está no início da caminhada com Cristo. É impressionante como que isso acontece, queridos. É impressionante como que as coisas, elas sempre vai lutar para que você não busque a presença de Deus. E Satanás, ele é astuto, ele vai usar todas as ferramentas, porque ele sabe que o dia que você entender e compreender que a presença de Deus é tudo na sua vida, nada mais te segura, nada mais te prende. Satanás não vai ter autoridade nenhuma na sua vida, e você vai ser uma fonte de bênção e de glória para o Senhor. Sabe, queridos, faça da sua casa um ambiente de fé, e retire de perto de vocês os zombadores que dão risadas da sua fé. Ah, pastor, mas é meus parentes. Ué, mas você não é obrigado a viver com seus parentes, você pode visitar eles lá de vez em quando. Agora todo final de semana está lá na casa dos parentes, os parentes só dando risada de você. Olha o crentinho, olha não sei o que lá, olha não sei o que lá. Não, queridos, a gente tem que saber os ambientes que são bons e são ruins para nós. Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos alimentar a nossa fé, andar de forma correta, consertar. Fé, queridos, é quando você decide consertar tudo aquilo que você fez de errado na sua vida. Fé, queridos, é o que Zaqueu fez. Quando ele se colocou diante do Senhor e foi acusado de roubo, ele falou: Senhor, não, Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Fé, queridos, é quando você fala bem assim: não, Senhor, eu falei, eu amaldiçoei, mas hoje eu não vou falar mais. Fé é quando você entende: não, Senhor, eu vivi longe de você, mas a partir de hoje eu quero viver uma vida toda ao seu lado. Sabe, queridos, a palavra de Deus em João 11, – 25 e 26 diz: Jesus disse, e eu já estou concluindo essa ministração, queridos, porque eu quero orar por você. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso é Jesus, é o Deus que nós estamos servindo que falou isso. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? É Jesus falando, queridos, o que Ele era, a ressurreição e a própria vida. Para Marta, a sua amiga, a irmã do seu melhor amigo. E Jesus, Ele fala isso para nós hoje: eu sou a ressurreição e a vida. Eu posso trazer vida naquela área que você já perdeu a fé e perdeu a esperança. Só que você tem que declarar e você tem que vivificar essa área na sua vida. Deus, Ele pode trabalhar, queridos, em todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos ter fé e acreditar nisso. A voz do medo, queridos, ela sempre vai tentar falar. Sempre vai tentar falar: que isso, acabou, você não tem mais idade. Isso não é Deus falando não, queridos, isso é a voz do medo, viu? Isso é o mal falando: você não tem mais idade para isso, acabou. É tarde demais, ou não tem mais solução, você não vai ser feliz. Sabe, queridos? Então você tem que tomar cuidado, porque hoje Jesus, Ele está falando direto ao seu coração: não tenha medo. Eu não sei o que está te preocupando, eu não sei o que está fazendo você perder o seu sono, mas Jesus pede para te dizer: não tenha medo, apenas creia. Se é um diagnóstico, creia acima do diagnóstico. Se é uma notícia ruim, creia acima da notícia ruim. Se você acha que Deus está atrasado, creia acima do atraso. Ou é a circunstância que você vive que é difícil, creia acima da circunstância. Às vezes, é até uma notícia de morte. Ou, às vezes, é até uma morte que você enfrentou que te despedaçou.
creia na vida. Sabe, queridos, eu lembro que eu fiquei triste durante muito tempo na minha vida, quando eu perdi algo que eu não queria perder. Até que um dia eu descobri que aquilo que eu achava que estava morto, para Deus estava mais do que vivo. E Deus me mostrou. E depois que Deus me mostrou, queridos, eu entendi a situação de uma forma totalmente diferente. Peça para Deus. Entenda uma coisa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Entenda uma coisa. Deus, Ele criou o tempo. Significa que Ele está fora do tempo. O tempo está no controle de Deus. Pastor, o que isso significa? Isso significa que Deus é. Aonde? No passado. Sabe aquele momento da sua vida que você mais sofreu, que mais te machucou, e que depois daquilo você nunca foi o mesmo? Deus é Deus lá. Eu não vou falar para você que Deus estava lá, porque para nós é passado, mas para Deus não é. Eu não vou falar para você que Deus está lá, porque senão eu estaria limitando Deus no nosso tempo. Mas eu quero dizer para você, mesmo sem compreender de alguma forma, eu creio que Deus tem o controle no passado, mesmo que seja um passado distante que nos causa tristeza. Deus, Ele pode trazer alívio para você. Sabe? Deus é no presente e Deus também é no futuro. Se você ama Deus, se você ama Jesus de todo o seu coração, se você está vivendo para Ele, por Ele, Ele sabe como que é o seu futuro. Para que você está preocupado com o seu futuro? Viva o presente. Viva o presente. Ah, pastor, mas meus filhos estão casando, eu estou ficando sozinho. Calma, daqui a pouco vai chegar os netos, aí zero e volta tudo de novo. Nenê em casa, alegria, felicidade. E com uma coisa boa, não é você que vai ter que comprar fralda, é o teu filho. Não é você que vai ter que acordar de madrugada, você só vai curtir ali, cheirosinho, bonitinho. Deus é especialista, queridos, em trazer alegria ao nosso coração. E é isso que Deus quer, queridos. Deus quer resgatar uma alegria que você acha que não tem mais possibilidade. Sabe? Então creia, queridos, acima de tudo. Porque quando Jesus está presente, nada está perdido. E hoje, diante daquilo que parece morto na sua vida, Jesus declara a mesma coisa que Ele declarou para a filha de Jairo: Talita cumi, eu ordeno, levante-se. Quem crê, queridos, recebe vida. Quem crê, vê a glória de Deus. Quem crê, vence o medo. Quem crê, anda no impossível. Portanto, não tenha medo. Creia. Você está com medo por quê? Você tem um Deus poderoso, maravilhoso, que cuida de você. Sabe, queridos? E eu profetizo algo na sua vida. Aquilo que você não acredita, aquilo que você não vê possibilidade, vai acontecer. Porque o milagre está vindo para você. Feche os teus olhos, feche os teus olhos.